Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é o grande dia do juízo. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, nós queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista O Dia do Senhor. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link senhor.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Na apresentação desta noite, falaremos sobre o grande dia do juízo. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Vamos examinar vários capítulos da Bíblia, principalmente o capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre este grande dia do juízo, e também sobre o milênio. O que acontecerá neste período? Podemos ler em João capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. E continua em Apocalipse 20. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o juízo é dado aos salvos, e viveremos com Cristo por 1000 anos. Número 6. O que acontecerá no final dos 1000 anos? Você lê em Zacarias 14:1. Eis que vem o dia do Senhor. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. No final dos 1000 anos, Jesus dirá: chegou a hora. Esclareci as dúvidas. Agora desceremos e retomaremos o meu plano original para este planeta. Estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e será formado um grande vale. Jesus ensinou muito no Monte das Oliveiras. Ele orou no Monte das Oliveiras: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse monte não fica longe do lugar onde ele ascendeu ao céu. Este é um lugar especial onde ele passou com os apóstolos. Lá ele previu o fim do mundo, olhando para o templo. E depois que seus pés tocam a montanha, é formado um grande vale, com um enorme terremoto, e o fundamento é preparado. E, em seguida, a Nova Jerusalém desce. Apocalipse capítulo 21:2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Porque a noiva de Cristo, a sua igreja, mora ali. Que experiência gloriosa será essa! O que acontecerá depois que Satanás for libertado de sua prisão? Lembre-se que ele estará preso porque não tem ninguém para tentar, os maus estarão mortos. Certo? Não haverá ninguém para tentar ou possuir. Mas quando Jesus volta, no final dos 1000 anos, diz pela terceira vez que o resto dos mortos não viverão novamente até que os 1000 anos terminem. Se os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, então os demais mortos são os maus, e eles ressuscitarão na segunda ressurreição. Ou seja, eles viverão novamente quando acabarem os 1000 anos. E quando Jesus descer, ele os chamará para fora de seus túmulos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Imagine só a cidade de Deus iluminando o mundo e os perdidos ressuscitando de seus túmulos. A Bíblia os chama de Gog e Magog. Todos os nomes em Apocalipse são simbólicos. Apocalipse fala de Balaão? Sim, fala, mas é simbólico. Apocalipse menciona Jezabel, não a verdadeira, porque ela morreu, mas de uma Jezabel espiritual. Fala de Apolion, de todos esses nomes. Fala também do Egito e Sodoma. E quando fala de Gog e Magog, está se referindo aos antigos inimigos do povo de Deus, porque todos os maus, de todos os séculos, representam os inimigos de Deus. Vou contar para vocês um fato incrível sobre Napoleão Bonaparte. Houve um momento em que Napoleão estava varrendo a Europa, e parecia que ele ia reunir o antigo Império Romano. Ele era muito habilidoso. Mas na maior batalha da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, Napoleão foi finalmente derrotado por uma coalizão de nações, e eles o exilaram para Elba,
uma ilha. E ele sabia que em breve o enviariam para uma ilha remota no meio do Atlântico. Mas ele era muito esperto e conseguiu escapar de lá. Ele fugiu de uma maneira ousada daquela ilha e voltou para a França. Reuniu seu exército francês e por mais 111 dias voltou ao poder. E reuniu suas forças de novo, apesar de ter sido preso. Ele não conseguia mudar. Tão logo teve oportunidade, voltou a guerrear querendo conquistar o mundo. É a mesma coisa que Satanás. Pare para pensar. Satanás costumava ser o número 4. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, e Lúcifer era a maior das criaturas. E agora ele será executado, lançado no lago de fogo. Mas antes de fazer isso, Deus quer garantir que todos... Veja, alguns dos anjos bons ouviram Lúcifer apelando a eles, mas ficaram leais a Deus, mas talvez ficaram na dúvida. Então, para que não haja dúvidas, assim que for dada a Lúcifer mais uma oportunidade, ele fará exatamente o que sempre fez. Ele não muda, assim como Napoleão, cujo orgulho foi inspirado por Satanás. O que Satanás fará quando os ímpios forem ressuscitados? Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, ou seja, todos os maus que foram ressuscitados, de todas as partes do mundo, Gog e Magog. Quando os salvos ressuscitaram, receberam corpos glorificados. Muitos perguntam, e quando os maus ressuscitarem, como eles serão? Eles vão ressuscitar com este corpo caído. Eles não terão um corpo especial como os salvos. Terão o mesmo corpo que antes. Deus vai consertá-los o mínimo possível. O mínimo possível para passarem pelo dia do juízo. Sairão do túmulo do mesmo jeito em que desceram. Eu não posso provar isso, mas não acredito que eles terão um corpo glorificado. A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Imagine todos os maus que já viveram ao longo de milhares de anos da história humana. Todos vivos de uma vez só. E Satanás reúne as suas forças. Veja, eu sei que é um pensamento triste, mas é bíblico. Quem terá o maior exército? Cristo ou Satanás? Pare para pensar. Jesus tem todos os anjos bons, que são mais numerosos do que os maus. E Satanás terá mais pessoas más do que as pessoas que foram salvas. Largo é o caminho que leva à destruição. Eles cobrirão a terra como uma nuvem. Isso quer dizer que todos nesta sala nos veremos novamente um dia. Espero que dentro da cidade, quando chegar esse dia. E continua dizendo, subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Eles vão cobrir completamente a terra. Neste momento crucial, o que irá parar tudo? O que você acha que Satanás fará quando for liberto de sua prisão? Ele vai reunir os maus. Ele dirá, há mais de nós do que eles? Em Ezequiel é dito que eles vão se reunir, e em Zacarias diz, contra a cidade de Deus, para atacar a cidade de Deus. Eles serão soltos da prisão por um período. Quanto tempo será isso? Eu não sei. Mas é tempo suficiente para eles se reorganizarem. E Satanás dirá, ataquem. Veja, mesmo sendo anjo caindo, ele ainda é um ser glorioso. Ele dirá, aquele é o inimigo, aquela cidade nos pertence. E ele vai reunir todos os maus. Afinal de contas, que outra esperança eles têm? Ao invés de se arrependerem, tentarão atacar a cidade de Deus. Mas antes que eles possam atacar, Jesus diz, chega. Este é o grande dia do juízo. Veja, na verdade, o juízo de Deus se desenvolve em 3 fases. Há a fase do juízo que acontece antes da vinda de Jesus. Os nomes dos salvos serão inscritos no livro da vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Seremos julgados com base no mérito de Cristo. Veja, a Bíblia diz que antes dele voltar, Deus já sabe quem está salvo, porque quando voltar, ele dará a recompensa. Dará a cada um segundo as suas obras. Ele já sabe quem foi salvo. Aí temos a fase do julgamento, que é durante os 1000 anos. É uma fase de averiguação, para constatarmos se Deus realmente foi justo na sentença dos casos. Aí vem a etapa final do julgamento, que é esta parte da qual estamos falando agora, que será após os 1000 anos, quando todos os maus estarão diante de Deus. Cristo, em seu grande trono branco, é exaltado sobre todos, todos o verão. E a glória de Cristo será avassaladora. Veja o que diz Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta.
Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Alguns acham que essa etapa do julgamento será como alguns tribunais de trânsito aqui na Terra, em que várias pessoas se alinham, aguardando a sua vez de ser julgado. Um após um a fila avança. Eu não acho que vai ser assim. No Pentecoste, quando o Senhor encheu 3.000 pessoas com o Espírito Santo, foi de uma vez ou um a um? Então, esse julgamento será enorme, mas cada pessoa, e isso pode levar um tempo, mas cada pessoa terá a sua vida revista bem nos céus. Eles verão, como se fosse um telão, o sacrifício de Cristo e tudo o que Deus fez para salvá-los. Tudo será revelado. Veremos pessoas que talvez estão fora da cidade por nossa influência. Se você foi salvo, espero que veja pessoas dentro da cidade por causa da sua influência. Você não será julgado apenas pelo que fez a si mesmo, mas também pelo que fez aos outros. Seu exemplo faz a diferença. Não é só o que você faz para você. Cada um de nós influencia pessoas contra ou a favor de Deus. Seja uma boa influência. Então Jesus está no alto da cidade e todos veem a sua glória. E o que acontece quando eles veem a sua glória? Vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Todos irão se curvar diante de Deus, até mesmo Lúcifer, em algum momento. Ele vai se prostrar e reconhecer que Deus é bom. Eu sou o errado. Os maus irão reconhecer a sua própria maldade. O que Judas fez antes de se matar? Entrou no templo e disse, eu traí sangue inocente. E ele então saiu e se enforcou. Satanás, com seus lábios orgulhosos, será forçado a confessar que ele foi o autor de toda essa rebelião. Todo joelho se dobrará. Até mesmo ateus que dizem que não há Deus, até eles se dobrarão. Meu conselho é que você se ajoelhe hoje e se prepare para quando ele voltar. Não espere para se ajoelhar quando for tarde demais. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Muito bem. Apocalipse 19. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Todos no céu confirmarão o julgamento de Deus. Quem é o juiz? Em última análise, é Deus. Todos irão declarar que Deus é justo, Deus é bom, seu julgamento é justo. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, a revista O Dia do Senhor. Você só tem que acessar o link senhor.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. E o que acontece depois? Bem, depois disso vem a fase final, o que muitos chamam de a Batalha do Armagedon. Ela meio que começa antes de Jesus chegar aqui e termina depois. A Batalha do Armagedon não é Estados Unidos contra China, Rússia, etc. Deus está preocupado com a batalha entre o bem e o mal. Há uma história no Antigo Testamento sobre Gideão. Gideão estava cercado por uma coalizão tríplice: os amalequitas, edomitas e povos do Oriente. Esta grande união de inimigos cobria toda a região. Eles devoravam a terra como gafanhotos. E Deus disse a Gideão, Gideão, você só precisa de 300 homens, porque eu estou contigo. E eles estão no vale de Megido. E Gideão, por meio do poder de Deus, obteve vitória completa sobre essas forças gigantescas. E esse cenário se repete diversas vezes na Bíblia. E Apocalipse relata a união da besta, dragão e do falso profeta, outra tríplice aliança contra o povo de Deus, que virão contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o mal será derrotado. E é aqui que Jesus, por vezes, é retratado em um cavalo vindo para conquistar. Ele então envia juízo sobre os ímpios. Diz Apocalipse 20, versículo 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que o fogo fez a eles? Os consumiu. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não há terceira opção. Ou você
estará no céu, com seu nome no livro da vida, ou você seguirá o diabo e seus anjos até o lago de fogo. Bem, a grande questão é que as pessoas não entendem o lago de fogo. Apenas por um minuto vamos falar sobre o inferno. Você lê em Apocalipse 20, verso 14. Esta é a segunda morte. Uma vez um pastor disse: quem nasce apenas uma vez, morrerá 2 vezes. Se nasce 2 vezes, morrerá só uma. Os salvos podem até morrer uma vez, mas reviverão e não morrerão uma segunda. Já o perverso, que nasce apenas uma vez, ele não nasce de novo, vai morrer a segunda morte. Vamos falar um pouco sobre o inferno. Este é um dos assuntos mais mal compreendidos. E muitas pessoas foram afastadas de Deus por causa dos terríveis mitos medievais, que foram perpetuados até hoje e não são bíblicos. Eu achava que Deus era sádico. Por exemplo, imagine um adolescente que já é responsável pelos seus atos e não aceitou Jesus, ir para o mesmo lago de fogo que Adolf Hitler. E lá os dois sofrerão o mesmo castigo, queimando horrorosamente por zilhões de anos, gritando em agonia, desespero e dor. Então o jovem pergunta para Deus: Senhor, até quando? E Deus, com um sorriso irônico, diz: eu mal comecei. Essa é a imagem de Deus que muitas pessoas foram ensinadas. Mas não é assim. Não é o que a Bíblia ensina. Vamos ver o que a palavra de Deus realmente diz. Malaquias 4 diz: Eis que vem o dia que arderá como um forno, e todos os orgulhosos e praticantes do mal serão como palha. Chegará o dia em que queimarão. A Bíblia diz que os ímpios serão devorados. Eles serão consumidos. Há 2 escolhas. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ou você vai perecer, ou terá a vida eterna. Deus disse a Adão e Eva: se me desobedecerem, morrerão. Mas se crerem, viverão. Mas o diabo diz: não, não. Você é imortal. Não importa o que aconteça. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela diz que só Deus tem a imortalidade. Me mostra onde a Bíblia diz que somos imortais. Estou esperando. Ela não diz isso. Será apenas quando Cristo voltar que seremos imortais. Hoje nós morremos. Deus jamais imortalizaria pecadores. A Bíblia diz que não haverá mais pecado nem mais dor. O livro de Apocalipse diz que não haverá mais dor. Como todas as coisas serão novas se os pecadores continuarem vivos, imortalizados em uma câmara de tortura para sempre? Isso foi ensinado a tanta gente que elas pensam: isso não é justo. Atormentar desse jeito suas próprias criaturas por toda a eternidade? Por pecados cometidos em um pedacinho de tempo? A igreja utilizou esse argumento na Idade Média para assustar pessoas. Deus não quer que você vá a Ele com medo de ser queimado, mas sim porque você o ama. O lago é a segunda morte. Existem alguns textos difíceis que dizem fogo eterno. Mas leva esse nome porque o resultado do fogo é eterno. Essa morte é chamada de punição eterna. E quanto durará essa punição? Para sempre. A Bíblia diz que os maus serão tratados como as cidades de Sodoma e Gomorra que foram queimadas. Mas ainda estão queimando? Não, elas foram consumidas, viraram cinzas. E é isso que vai acontecer com os maus, assim como elas serão consumidos. Mas cada pessoa sofrerá um tempo diferente, de acordo com o que merece. Então há um lago de fogo. Não saia daqui dizendo que o pastor Doug não acredita no inferno. Na verdade, o meu inferno é mais quente que o seu. Meu inferno é tão quente que matará todo mundo. Já os outros é só um banho-maria. Eu acredito no inferno. A Bíblia diz que as pessoas serão punidas de acordo com o que merecem. Mas a ideia de que isso durará para sempre, 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 tortura eterna, não é isso que diz a Bíblia. Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Todas as coisas serão renovadas. Vamos revisar rapidamente essa questão do milênio. Temos a primeira ressurreição, que tem início na segunda vinda. Depois, viveremos e reinaremos com Cristo durante 1000 anos, o chamado milênio. Depois disso, ocorre a segunda ressurreição e a cidade santa desce. Portanto, durante o milênio, viveremos com Cristo e haverá um julgamento. Agora, leia Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Mas por que um novo céu? A palavra céu aí é a atmosfera ao redor da terra. Não está falando de novo local de moradia. Os hebreus tinham 3 palavras para céu. O céu tem 3 níveis, digamos assim. Você tem o ar ao redor do planeta,
onde as nuvens flutuam. Você tem a parte do cosmos, onde ficam as estrelas. E, finalmente, a morada de Deus, que é chamada de terceiro céu. Paulo fala sobre ser arrebatado ao terceiro céu. E qual verso fala sobre o sétimo céu? Nenhum. Isso não existe na Bíblia, ok? Então Deus criará novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus criará novas todas as coisas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aí, mais uma vez a promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu estou me adiantando um pouco aqui. Pergunta número 13. Onde Deus e os justos viverão finalmente? Quando a nova Jerusalém descer. Depois do julgamento do trono branco, Deus fará chover fogo sobre os ímpios fora da cidade. Todos são punidos de acordo com o que merecem. Aliás, a Bíblia diz que choverá fogo sobre toda a terra. O inferno não é uma câmara lá no fundo da terra. A Bíblia não ensina isso. Diz que o próprio Deus habitará conosco. Podemos ler em Apocalipse 21, 3, uma linda promessa. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. Nós veremos o rosto de Deus. Nós finalmente teremos corpos glorificados. Comeremos do fruto da árvore da vida. 12 tipos diferentes de frutas 12 vezes por ano. É muito melhor do que qualquer feira livre. E nós nos reuniremos sem dor, sem polícia, sem doenças, sem morte, sem sofrimento. A maioria das pessoas não sabe que a dor e o sofrimento nunca foi plano de Deus. E naquele dia ele restaurará tudo ao plano original. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Onde será a nossa morada final? Não é no céu, pois a nova Jerusalém descerá. Esta cidade será o seu novo lar, mas é claro que você vai poder sair dela. Poderemos caminhar e explorar aquela belíssima nova criação de Deus, uma natureza deslumbrante, um carpete de grama. Nós plantaremos vinhas, comeremos seus frutos, construiremos casas, será emocionante. Voaremos para conhecer mundos desconhecidos. Onde está esse versículo? É parte de um hino, não da Bíblia, mas será assim mesmo. Iremos a mundos desconhecidos, poderemos voar, e a Bíblia diz que subiremos com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não desmanharemos, isso é real. Quanto mais velho eu fico, mais eu quero ir para esse lugar. Porque eu preciso urgente trocar esse modelo de corpo aqui por um novo. Deus nos dará um upgrade. A questão é, você aceitará a oferta de Jesus da vida eterna em um lugar naquele reino? Ouvi uma história, anos atrás, sobre um rei na Pérsia. Ele tinha uma lei em seu reino e tinha um harém. E a lei era que nenhum homem jamais poderia entrar no harém além do sultão, ou seja, o rei. Ele tinha os seus eunucos, pessoas que cuidavam do harém, tinha os quartos das mulheres e nenhum homem deveria entrar. Mas o príncipe herdeiro era um pouco arrogante. E pensou, bom, essa lei não se aplica a mim. Porque eu serei rei, eu posso ir onde quero. E um dia ele simplesmente foi para o harém do rei. E para o horror de todos que cuidavam do lugar. Bom, você já imagina, né? Agora todos se perguntavam o que fará o rei. Porque a lei dizia que se algum homem ousasse entrar no harém, seus olhos seriam arrancados. Agora o rei tinha que tomar uma decisão. Ele era um rei justo, porém o pai amoroso. E ele não queria cegar o seu filho, mas não queria dar um mau exemplo para o povo. O que fazer? Bem, segundo a história, o rei arrancou um dos olhos do seu filho e também um dos seus, para que ainda enxergassem. Mas sabe, Jesus, ele foi muito além. Ele não disse, olha, eu vou dividir o castigo com você, tá? Não. Ele assumiu todo o castigo. Tudo o que você merece pelo mal que já cometeu, ou seja, a morte, porque o salário do pecado é a morte, Jesus tomou sobre ele. Eu tirarei a sua fraqueza e lhe darei a minha força. Tomarei sobre mim o seu pecado e te darei a minha justiça. Eu aceitarei a morte que você merece e te darei a vida que eu mereço. Eu farei uma troca total com você. A Bíblia está cheia de histórias de Deus tirando pessoas da prisão e trazendo-as ao palácio, e isso em um dia. Foi o que ele fez por José na prisão do palácio.
Daniel deixou de ser prisioneiro e se tornou primeiro-ministro. Esther deixou de ser órfã cativa e se tornou a rainha. A Bíblia está cheia dessas histórias. O Êxodo. Vieram da escravidão para a terra prometida. Tudo nela ilustra aquilo que Deus quer fazer por você. Ele quer nos tirar da escravidão do pecado. Jesus quer que você reine com Ele em lugares celestiais. Mas a questão é, você quer? O Senhor te ama tanto que te deu liberdade. Eu poderia falar sobre isso por uns 1000 anos. Mas até que você diga, olha, eu vou parar de tentar sozinho. Eu vou entregar a minha vida a Deus. Vou aceitar o sacrifício que Jesus fez quando Deus estava lá na cruz. É como se você fosse único para Ele. É nesse nível que Ele te ama. Se você fosse o único pecador, se você tivesse sido o único a pecar, ainda assim eu tomaria sobre mim a sua culpa e vergonha, porque eu te amo, para que você possa estar comigo. Jesus orou pelos seus, pedindo que eles estivessem com Ele no paraíso. Mas e você, quer estar com Ele? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista O Dia do Senhor. Você só tem que acessar o link senhor.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.